Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesta noite cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus nesta noite por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos na sua presença, em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas, a tantas adversidades, mas o Senhor tem sido fiel e tem feito com que nós prosperemos, que nós continuemos caminhando assim na presença do Senhor. E isso é algo maravilhoso, porque Deus, Ele tem nos feito mais do que vitoriosos. Eu quero iniciar este trabalho orando ao nosso Deus. Deus soberano, Deus da glória, Deus santo, Deus bendito, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, nós te louvamos, te exaltamos, rendemos graça ao teu nome bendito, ao teu nome santo. Queremos nesta noite te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem provido, tem feito com que nós subsistamos em tempos de dificuldade. Deus querido, Deus santo, Deus bendito, continua com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja, sobre o teu povo, continua nos fazendo marchar, prosperar, avançar para a glória e para o louvor do teu nome bendito. Deus do céu, Deus da glória, fica conosco esta noite, abençoa, meu Deus, os teus filhos, nos ajuda a ministrar a tua palavra para a tua glória e para o teu louvor. É o que eu te peço nesta hora, em nome por amor de Jesus Cristo. Amém. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 305 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está,
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos que os tempos têm sido difíceis, que os problemas têm sido mil, mas o Senhor tem nos dado vitória para a sua glória e para o seu louvor. Eu quero fazer uso da palavra de Deus, quero ler um versículo apenas do livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em tempos de dificuldade, em tempos onde situações adversas têm acontecido, têm se levantado contra as nossas vidas, é muito fácil querer parar, às vezes querer retroceder, às vezes querer ficar inerte, quieto em seu lugar, sem fazer nada, sem fazer absolutamente nada. E o texto, a palavra do Senhor, Deus falando ao seu servo, falando a Moisés, o Senhor diz: o tempo não é de nós reclamar, o tempo é de nós marchar, é de nós acreditarmos que o Senhor, Ele está no controle de nossas vidas, no controle das situações até adversas que têm acontecido, e que é preciso que nós nos levantemos e acreditemos em tudo que está proposto para as nossas vidas, a vida do crente, que é vitória e vitória eterna. E a partir daí, nós nos levantemos com graça, com fé em Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor de nossas almas, de nossas vidas, e que nós marchemos para a glória e para o louvor do seu nome, que é bendito eternamente. O livro do Êxodo, Êxodo quer dizer saída, e nós estudaremos hoje exatamente sobre a saída do povo de Deus, que estava cativo, ou ficaram cativos durante 400 anos ali na terra egípcia, ou na terra do Egito. E o nosso Senhor e Salvador, Ele fala conosco através da sua palavra, no que diz respeito às formas que nós devemos nos comportar diante dEle. O Senhor, Ele tem nos dirigido, o Senhor tem feito com que nós entendamos a forma certa de louvar, de adorar e de viver esta vida cristã. Mas também Ele vem nos indicando a direção correta em todas as dificuldades que temos passado em nossas vidas. No capítulo de número 14, que é o capítulo que eu quero me ater nesta noite, o texto, ou o nosso Deus, Ele anuncia a Moisés a ruína, a destruição definitiva do povo egípcio. Irmãos, nós vemos e sabemos da história do povo no Egito. Nós sabemos que o Senhor os tirou daquele lugar com mão forte, mão poderosa. Nós entendemos, vimos até mesmo por filme, novelas, retratando as pragas do Egito. E nós vemos ali que o Senhor, Ele exerceu juízo sobre aquele lugar, a fim de retirar o seu povo, o povo ao qual Ele tinha feito promessas, para que Ele retirasse, abençoasse para a glória e para o louvor do seu nome, que é bendito eternamente. Pois o Senhor, Ele nos abençoa para que o seu nome seja glorificado. Escute, todas as vezes que nós somos abençoados, todas as vezes que nós saímos de situações difíceis, nós rendemos graça ao nosso Senhor, nós exaltamos o nosso Salvador, porque entendemos que é o Senhor quem nos dá a vitória, é o Senhor quem nos faz prosperar, quem nos dá
aquilo que nós precisamos para as nossas vidas, pois a Bíblia diz que nós não recebemos coisa alguma se não for do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, o Senhor, Ele tira o povo com mão forte do Egito e os leva, os promete uma terra que emana leite e mel. E sabemos que o Senhor, o nosso Deus, Ele é fiel. O que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele diz, o que Ele determina, Ele faz com que aconteça para a sua glória e para o seu louvor. E no capítulo de número 14, o Senhor, Ele chama Moisés e anuncia que Ele vai exercer juízo, que Ele vai trazer ruína, destruição para o povo egípcio. Até então o Senhor tinha exercido o seu juízo com as pragas no Egito, mas não os destruiu, apenas os convenceu através dessas pragas a liberarem o povo, a libertarem o seu povo, para que eles pudessem sair da terra do Egito. Mas o Senhor, através desse texto, do capítulo de número 14, o Senhor fala que exercerá de forma definitiva juízo contra o povo egípcio. Leiamos o verso de número 4, o verso de número 4 do capítulo 14. O Senhor, Ele diz mais uma vez que endurecerá o coração de Faraó para ele e o seu exército, para que ele e o seu exército saibam quem é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Moisés, ele tem a garantia de Deus, que Deus vai resolver o problema do povo egípcio, que Deus vai sanar, que Deus vai dar a vitória de forma definitiva deste povo que os perseguiam, desse povo que queria destruí-lo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos dado resposta acerca de nossas necessidades. O Senhor tem feito com que nós, que somos crentes, salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, nós compreendamos, irmãos, que o Senhor é conosco e que o Senhor nos garante a vitória para a glória e para o seu louvor. Nós ainda vendo no verso de número 1, nós vemos que Deus, Ele fala a Moisés para dizer aos filhos de Israel que voltassem para um lugar chamado Piairote. Eles, na verdade, eles tinham saído lá de Sucote e acamparam em Etã, ali já na entrada do deserto. Mas o Senhor diz para que o povo, eles voltem e fiquem em um lugar chamado Piairote. Este lugar, irmão, é chamado, ou este nome, Piairote, ele significa beco sem saída. Nós vemos, irmãos, durante a história da Bíblia, durante a história da humanidade, que Deus, Ele trata com os seus servos em lugares adversos, que às vezes o Senhor, Ele nos coloca em lugares que nós não vemos a luz no final do túnel, em lugares onde é intransponível se sair. Ele nos coloca às vezes em piairotes, para que nós reconheçamos a sua soberania, para que nós entendamos que o Senhor, Ele é grande, Ele é forte, e que Ele nos dá a vitória se nós confiarmos, se nós crermos naquilo que Ele determinou, que Ele falou. E Moisés, ele fala ao povo
para que saia, que volte para este lugar que é mencionado na Bíblia, Piairote, ou seja, beco sem saída. Ali, aquele povo, ele ficaria mais vulnerável, e às vezes, é isso que o Senhor quer que entendamos, que mesmo que estejamos vulneráveis, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem faz com que nós saiamos de situações contrárias. Louvado seja o nome do Senhor. No verso de número 6 e 7, nós vemos que Faraó e seus capitães, eles saem ao encalço do povo de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que eles preparam 600 carros de guerra, de batalha, chamam os seus melhores soldados e vão atrás do povo, porque Deus endurecera o coração de Faraó, para que Faraó, de uma vez por toda, compreenda quem é o Senhor, o nosso Deus. E o verso de número 6 e 7 diz assim, vamos ler. E aprontou seus carros e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e todos os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. O verso de número 9 diz, e os egípcios perseguiram-no, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e os seus exércitos, e alcançaram-no, acampado junto ao mar, ali em Piairote. Piairote, que quer dizer beco sem saída. E era isso mesmo que Deus queria que os egípcios pensassem. Deus queria que eles entendessem que eles estavam encurralados, que eles estavam em um beco sem saída, em uma situação que não tinha mais jeito. Mas o Senhor, ele já tinha preparado tudo quanto era necessário para o seu povo. Ele já tinha chamado Moisés e disse, leva o povo ali para acamparem lá em Piairote, porque eu vou fazer com que os egípcios, eles entendam que vocês estão encurralados, mas Deus tinha tudo sob controle, como sempre o tem. O Senhor sempre está no controle de nossas vidas, no controle de nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus já havia falado para Moisés que iria resolver o problema, que ele iria resolver a causa. E o povo não cria. Moisés fala ao povo, olha, não tenham medo, não se apavorem. Esse povo, os egípcios, que hoje vocês veem, é o último dia que vocês veem ele, porque o Senhor, ele está no controle dessa situação. Louvado seja Deus. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, fiquem quietos e vede o grande livramento que o Senhor vos dará. Mas o povo não cria, como sempre o povo era rebelde, como sempre o povo era incrédulo. Eles já tinham visto como tinham sido arrancados, porque eles não foram, irmãos, simplesmente tirados da terra do Egito. O Senhor com braços fortes, ou com braço forte vos arrancou, ou os arrancou dali daquele lugar. Mas mesmo assim o povo, eles tendiam a serem incrédulos, a não acreditar no que o Senhor pode fazer em favor de nossas vidas. E o povo, eles começaram a clamar. E chegando o Faraó e os filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios, eles vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram
ao Senhor. Irmãos, esse clamor que os israelitas fizeram ao Senhor neste dia, não é esse clamor que nós fizemos, ou que nós fazemos, esse clamor de dizer: Senhor da glória, eu sei que Tu está no controle de todas as coisas, que em Tuas mãos está a nossa vitória, eu entrego a minha vida, a minha existência em Tuas mãos. Não era este clamor que esse povo fazia, irmãos, era um clamor no sentido de vociferar. Vociferar é de berrar, é de gritar, é de estar apavorado, entendendo que seriam destruídos, mesmo depois de Moisés ter dito a eles que o Senhor estava no controle, que o Senhor iria resolver a causa, e que nada vos aconteceria, porque Deus, Ele é fiel. Mas nem isso brecou, impediu a incredulidade do povo, e eles clamaram. Quando viram os israelitas já em seu encalço, eles clamaram, mas foi berrando. Eles clamaram, irmão, mas foi de nervoso. Eles clamaram, foi assim meio que culpabilizando o Senhor, como quem diz: aí, Senhor, está vindo a nossa destruição, nós pereceremos, nós vamos morrer. Foi mais nesse sentido, irmãos, que o povo de Deus clamaram ao Senhor ali no deserto. E disseram a Moisés: não havia sepulcro. Escutem o que era que eles disseram. Eles não criam que eles se direcionaram a Moisés e disseram: não havia sepulcro no Egito o bastante para que tu nos tirasse do Egito. Eles não criam, irmãos, que o Senhor estava no controle daquela situação. Eles não esperavam no Senhor. Lá no verso de número 13, do capítulo de número 14, que é o que nós temos lido, Moisés, ele diz ao povo: aquietai-vos, não se apavorem, hoje será a última vez que vocês verão os egípcios. O Senhor pelejará por vós, mas se acalmem, fiquem calados. Então nós vemos, irmãos, que este clamor que o povo fez a Moisés e ao Senhor, era um clamor de duvidar, de não crer. Eles estavam apavorados, porque já tinham visto os egípcios em seu encalço. Nós vamos lá para o verso que nós lemos, ou o texto áureo desta ministração, que é Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Nesta noite, irmão, o que eu quero falar é acerca de nós continuarmos vivendo para Cristo, continuarmos em Cristo, de marcharmos no que diz respeito à nossa vida cristã. Por mais que às vezes se levante situações adversas querendo nos parar, é necessário que nós marchemos, que continuemos na presença do Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. E o título dessa ministração esta noite é exatamente esse: é que em meio às dificuldades, a ordem é para marchar. Em meio às dificuldades, irmão, a ordem é para caminhar, a ordem é ir para frente, a ordem é avançar, é não retroceder. E nesse texto, basicamente, nós vimos que o povo, mesmo tendo o auxílio de Deus em todos os momentos, mas eles queriam retroceder, queriam parar. Chegou ao ponto, irmãos, de dizer que podia não ter nos tirado de lá. Irmãos, não podemos nos conformar com este mundo, com as coisas deste mundo, pois tendo em vista que o Egito, ele significa o mundo. O povo de Israel que saiu do Egito somos nós, os crentes, os salvos da atualidade. O deserto que aquele povo passou são as dificuldades que cada um de nós passamos em nossas vidas cristãs. Mas é necessário que nós
creiamos no Deus que nós servimos. É preciso que nós entendamos que o Senhor, Ele pode e vai fazer muito mais em nossas vidas, porque nós precisamos acreditar que vai acontecer. Irmãos, precisamos entender que temos que marchar, temos que ir para frente, continuar, passar por cima das dificuldades e acreditar que o Senhor, Ele está no controle de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Precisamos acreditar que o Senhor, Ele vai fazer, que o Senhor vai prover, que o Senhor vai desembaraçar, que Ele quebrará o arco, cortará a lança e desfará todo engano que se levantar contra as nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós não somos abençoados é porque nós não cremos, é porque duvidamos. E a Bíblia diz que o homem que duvida, ele é como as ondas do mar, que vão para lá, que vêm para cá. Irmãos, é preciso acreditar que o Senhor, Ele vai fazer. É preciso entender que em tempos de dificuldade, o Senhor, Ele vai cumprir o que Ele prometeu aos seus servos, o que Ele nos prometeu, que é nos guardar, nos livrar, nos abençoar e nos fazer vencedores para a sua glória e para o seu louvor, para a sua exaltação. Muitas vezes o povo, ele é incrédulo diante dos feitos do Senhor. O Salmo de número 78, versículo 19, diz assim: poderá o Senhor preparar-nos uma mesa no deserto? Irmão, quem pronunciou isso foi o povo de Israel, o povo que já tinha visto tantas coisas o Senhor da glória fazendo. Já tinham visto a sua glória, a sua majestade. Já tinham visto os seus feitos, o seu poder e o seu amor para conosco, os seres humanos. E o salmista aqui, ele quer ensinar para as gerações futuras o que não se pode fazer, irmãos. Salmo de número 78. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista diz: escutai a minha lei, povo meu, inclina os ouvidos à palavra de minha boca. Não os encobriremos os seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. E o salmista vem falando, vem mostrando, explicando para as gerações futuras das quais hoje fazemos parte. Hoje nós estamos vendo os feitos poderosos do nosso Deus. E ele começa falando no texto que Deus dividiu o mar vermelho e fez o povo passar pé enxutos. E o salmista aqui, ele faz menção, irmãos, de um povo rebelde, incrédulo, que via as coisas, mas continuavam com as suas percepções, com a sua credulidade, assim, dúbia. A sua credibilidade ou a sua credulidade, irmãos, ela era momentânea. Cria quando via, quando não via parava de crer. E felizes são aqueles que creem mesmo sem ver. Assim diz o Senhor na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista, de forma didática, a entender de forma, a explicar, a ensinar o povo, ele começa a tratar aqui nesse Salmo de número 78. Ele diz que não encobrirá as nossas descendências, não encobriremos a descendência futura, os louvores, a majestade, a glória e o louvor do nome do Senhor. Lá no verso de número 13, ele diz
que o Senhor ele dividiu o Mar Vermelho e fez o povo passar pelas águas, assim como se fossem muralhas, e fez passar a pé enxuto. Diz que de dia os guiavam com uma nuvem, de noite com um clarão de fogo. Fendeu a penha, deu água, deu comida, ajeitou, proveu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo mesmo assim continuava incrédulo. E lá no verso de número 19, o verso que nós lemos, eles ainda se levantavam e diziam: será o Senhor preparar-nos uma mesa no deserto? Será se o Senhor pode libertar-nos de situações adversas? Será se no meio da dificuldade, da prova, da luta, o Senhor pode nos dar vitória? Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor tem nos dado vitória no meio das dificuldades. O Senhor tem feito com que vençamos tudo que tem se levantado contra as nossas vidas para a sua glória e para o seu louvor. Poderá sim o Senhor preparar-nos uma mesa no deserto, crente. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que tu tens passado, o que tu tens vivido, mas eu sei que o Senhor preparará uma mesa no deserto. As dificuldades que tu tens passado está no controle das mãos do nosso Senhor, e Ele é fiel para resolver o problema. O Senhor tem em suas mãos a nossa vitória. Eu me lembro de um hino, o hino de número 75, que fala basicamente isso, que a nossa vitória está nas mãos do Senhor Jesus. E o texto diz, o hino da harpa diz, em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. O Senhor tem em suas mãos a solução de todos os problemas de nossas vidas, e é necessário que nós creiamos e sempre mencionemos em alta voz: poderá sim o Senhor preparar-nos uma mesa no deserto, poderá sim o Senhor se levantar do trono da glória e resolver aquela questão que eu não tenho condição, não tenho força, não tenho recursos para fazer, porque o Senhor, Ele é um Deus que nos prepara uma mesa no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31 a seguir, ele falando, ou cantando, o hino da vitória, ele adorando o Senhor. E ora, o apóstolo Paulo, ele vivia ali em dificuldades muito grandes, ele ainda não estava guardado, não, ele estava ali ainda lutando, pelejando por Cristo Jesus. E no capítulo de número 8, no versículo de número 31 a seguir, ele começa a cantar o hino da vitória, e ele diz: o que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem atesta, é o Senhor quem nos assegura a vitória eterna. Quem poderá nos separar do amor de Cristo Jesus? Aí ele começa falando: se a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues para o matador todos os dias. Mas nisso, escute, irmãos, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. É necessário que entendamos que na vida do crente tem dificuldade, tem luta, tem peleja. Entender que no mundo tereis aflição, mas que retroceder, irmãos, mas que voltar não é uma opção em nossas vidas. A ordem é para marchar,
A ordem é para continuar adorando, louvando, exaltando. A ordem é para continuarmos na presença do Senhor, do Salvador de nossas vidas. Olha, Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 39. Nós, porém, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que voltam, mas nós somos daqueles que têm fé, daqueles que acreditam e marcham. Nós somos daqueles que creem e têm fé e vão adiante para adorar e louvar o nome do Senhor da glória. Louvado seja Deus. Sabemos das dificuldades que temos passado, sabemos das lutas que temos enfrentado. São lutas mil, é pandemia, é endemias, são surtos, são doenças na família, mas também outras situações adversas que às vezes acontecem no trabalho, em casa, no relacionamento de pai, filho, marido, esposa, enfim. Os problemas, eles são muito e gigantescos, mas é necessário que nós continuemos marchando, continuemos na presença do Senhor e que entendamos que o nosso Redentor, ele vive e que por fim se levantará e resolverá, irmãos, os problemas que têm assolado as nossas vidas. A ordem para marchar, a ordem para avançar, a ordem é não retroceder, a ordem é para ir adiante, fazendo a vontade do Senhor, para a glória e para o louvor do seu nome, que é bendito eternamente. Precisamos entender que não podemos parar, que nos últimos dias a ordem é para marchar. Mas, irmãos, o que ou no que nós não podemos parar? Nós não podemos parar, irmãos, no cultuar, no adorar e no engrandecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho me preocupado muito nesses tempos onde nós não podemos nos congregar na igreja, onde não podemos nos reunir, de muitas pessoas em casa, e às vezes, irmãos, é de um tablet para a televisão, é da televisão lá para a cozinha para comer, aí volta para o tablet, aí volta para o filme, e às vezes para a novela, enfim. Irmãos, é necessário que nos últimos dias, onde nós não temos como nos congregar, que nós não podemos nos reunir no templo onde foi edificado para a adoração ao Senhor, que nós erijamos, que nós construamos em nossos lares um altar, para que nós engrandeçamos o nome do nosso Senhor, para que mesmo dentro de nossas casas, o louvemos, o adoremos e reconheçamos a sua majestade sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É preciso adorar, é preciso louvar o Senhor, exaltar o nome da sua glória, mesmo que seja em casa, que nós levantemos. Eu não falo de erigir um altar físico, não é fazer um quartinho, construir enfim, não. Eu falo que nós precisamos dentro de nós criar, irmão, tempos específicos em nossas casas, para nós adorar, glorificar e enaltecer o nome do Senhor da glória. É necessário que façamos assim, para a sua glória e para o seu louvor. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 29, 2 diz assim: dei ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adore ao Senhor no resplendor da sua majestade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está dizendo que é para nós darmos ao Senhor o que Ele é digno de receber, que é louvor, honra, glória, majestade, adoração, porque Ele é digno de todas essas coisas.
O Salmo de número 150 diz: louvai ao Senhor, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com som de trombeta, louvai com saltério, com harpas, louvai com adufo e flautas, louvai com instrumentos de corda e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai, 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 adorai, adorai, engrandecer. A ordem do Senhor é que nós continuemos, a ordem é para marchar na adoração, e é necessário que nós adoremos em todo o tempo, em todos os momentos de nossas vidas, que estejamos adentrando a sala do trono da graça, na presença do nosso Deus, para louvarmos, adorarmos e o enaltecermos, porque Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Não podemos parar o quê, irmãos? Nós não podemos, irmãos, parar de orar, de consagrar, de jejuar, de nos manifestar diante do Rei da Glória. Temos que orar. Esses últimos dias é necessário que nós façamos o que a Bíblia cumpra-se em nossas vidas. Como fala Paulo lá aos Tessalonicenses, que nós estejamos orando sem cessar, orando sem parar, estejamos marchando no que diz respeito à oração. A ordem é para orar, a ordem é para marchar, a ordem é para se manifestar diante do Senhor, em petição, em louvor, mas também em súplica por todos os santos, como diz em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 8, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, pedindo, insistindo e vigiando nisso com toda perseverança. A ordem, irmãos, é para orar. A ordem é para marchar no que diz respeito à oração. Temos que orar. É preciso que nós, nesses últimos dias, nós não percamos tempo com o que não tem importância e ganhemos tempo com aquilo que faz parte do reino de Deus, aquilo que glorifica e enaltece o nome do nosso Senhor. Não podemos parar o quê, irmãos? Porque a ordem é para marchar. Nós não podemos parar. E nós não podemos parar o quê? Nós não podemos parar de anunciar a Cristo, de propagar o seu evangelho. Esses últimos dias que temos vivido aqui nesta baixa terra, irmãos, nós precisamos ganhar tempo. Não podemos perder tempo, mas temos que ganhar tempo para a propagação do evangelho de Cristo. Eu tenho observado com muito temor, tenho observado com muita preocupação, muitos de nós, só nos restou, irmãos, as redes sociais, para nos manifestarmos acerca das coisas de Cristo. Só nos restou o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, para que nos manifestemos, porque não podemos sair às ruas, não podemos ir entregar os folhetos, não podemos anunciar a Cristo, propagar o Evangelho. Então o que nós temos? Nós temos Instagram, Zap e Facebook. Mas muitos têm usado de forma incoerente, de forma a saber que não está debaixo ou dentro daquilo que compõe a vontade do Senhor. O que nós vemos muito é falando de política, muitos agredindo um governador, um presidente ou vice-versa, e políticos de toda a natureza, como se nós estivéssemos aqui para pontuar ou apontar os tais. A palavra de Deus nos diz que pela liderança, por esses que nos governam, é para nós orar, não é para nós debatermos. E temos visto, fora isso, são várias as situações de irmãos postando besteira, irmãos. Na verdade, coisas que não fazem sentido algum. Sinceramente, porque nós não podemos perder tempo. Irmão, o tempo é de ganhar tempo. O tempo é de propagar o Evangelho. O tempo é de falar para o pecador que ainda há esperança para a árvore cortada,
que ainda há situações benéficas, que ainda há vitória para aqueles que não veem a luz no final do túnel. É tempo de falar de Cristo, de sua bondade, de sua misericórdia e do seu perdão. Não é tempo de perdermos tempo com o que não faz parte do reino, da glória e da graça do Pai. Mas é tempo de nos manifestarmos diante do Senhor, falando aquilo que é justo, que é de Jesus, da sua justiça e das suas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Em meio às dificuldades, a ordem é para marchar. É o que o Senhor tem nos dito através da sua palavra. Aquele povo sai do Egito. Aquele povo vê a grandiosidade de Deus. Aquele povo, ele entende que Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas, mas ainda não consegue crer na totalidade que o Senhor é quem concede aquilo que nós precisamos. Ainda vivem de forma dual, ou com dualidades, ou com dois pensamentos no que diz respeito a quem é Deus. E que nesses últimos dias nós possamos entender que a ordem do Senhor é para que marchemos. A ordem do Senhor é para que avancemos, é para que prosperemos no que diz respeito à sua obra, o seu louvor, no que diz respeito à oração, no que diz respeito à propagação da sua palavra aqui na terra. Que nós possamos compreender nos últimos dias que o tempo que temos vivido são os últimos dias aqui nesta baixa terra, e que em breve o Senhor, Ele voltará para vir buscar a sua igreja, e que nós estejamos dentro do contexto da salvação, e que o Senhor nos encontre fazendo assim para a sua glória e para o seu louvor. Amém.